Olá, boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao estudo do Evangelho de João. Hoje vamos estar no capítulo 12. Ontem vimos como Jesus ressuscitou Lázaro da morte e hoje ele vai novamente para Jerusalém celebrar a Páscoa. E como nós já vimos em histórias anteriores, na semana da Páscoa, a nação inteira junta-se ali em Jerusalém. Milhares e milhares e milhares de pessoas fazem essa visita a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E claro, toda a gente está a falar-se de Jesus. Toda a gente está a falar daquele milagre incrível com Lázaro. E vemos que até há pessoas de outros países, de outras nações que estão ali também reunidos em Jerusalém. E todos eles querem falar com Jesus. Então, há um grupo de homens gregos que vêm até com os discípulos de Jesus e pedem para falar com ele. E eu quero ler só 2 ou 3 versículos que Jesus, desta interação de Jesus com estes homens gregos. Então, capítulo 12, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então o que é que nós vemos nestes versículos? Vemos que Jesus, a falar com aqueles homens gregos, em primeiro lugar, ele sabe exatamente o que está a acontecer e o que lhe vai acontecer nos próximos dias. Ele sabe que a sua vida está perto de chegar ao fim. Mas depois ele usa esta ilustração do grão de trigo, dizendo, mas o grão de trigo, todos nós sabemos, para dar fruto, primeiro precisa de ser enterrado no chão e precisa de morrer, só depois pode brotar e dar fruto. E da mesma maneira, a vida de Jesus, ele sabia que ao morrer, isso não seria o fim, seria antes o início de algo completamente novo, em que daria muito fruto. E ele vai mais longe até, e diz que se alguém o quiser seguir, vai ter que pagar um custo semelhante, vai ter que também seguir as suas pisadas e, de certa forma, morrer para a sua, espiritualmente falando, para a sua velha vida, para poder receber uma nova vida em Jesus Cristo. Muito semelhante àquele ensino que ele trouxe a Nicodemos, quando disse que era necessário nascer de novo pelo Espírito. E ele queria que os seus discípulos, que os seus seguidores, percebessem que existe um custo para seguir a Jesus. Não é simplesmente um apêndice, não é simplesmente um extra na nossa vida, é algo que vai verdadeiramente transformar toda a nossa vida e ter um impacto profundo em nós. Mas também é algo que dará muito fruto àqueles que o decidirem fazer. E então, João estava a chegar ao momento de decisões. João até faz aqui um pequeno resumo. Ele diz que havia ali muitos que, apesar de todos aqueles milagres que tinham sido feitos, mesmo assim não acreditavam em Jesus. Hoje em dia também há muitos que não o fazem. Porém, havia ali outros que até acreditavam em Jesus, mas com medo do que os outros podiam dizer, com medo das consequências a nível social que podia trazer. Basicamente, contando o custo que poderia trazer às suas vidas, não estavam dispostos a seguir Jesus, porque sabiam que isso ia ter consequências para eles. Preferiram, o versículo diz, a honra dos homens do que a honra de Deus. E de certa forma isso é bastante triste, mas eu sei que também hoje em dia há pessoas que não seguem Jesus por esse mesmo motivo, com medo do que outros podem pensar. Não deixes que isso seja o teu caso. Jesus termina esta interação com estes homens gregos, trazendo mais uma vez uma palavra de esperança e um desafio. Ele diz no versículo 44: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Como ele já tinha prometido em tantas outras histórias que nós já vimos, basicamente aquilo que é necessário, aquilo que ele procura, aquilo que ele quer ver em cada um de nós é fé. Fé nele como sendo o Filho de Deus. Está a chegar o momento de decisões. Qual vai ser a tua?